E aí? Gente, eu tô aqui hoje pra gente falar sobre CLT e PJ, beleza? Qual que é a diferença entre CLT, né? E aí eu já vou colocar uma coisa que eu não sabia, eu pesquisei para poder fazer esse vídeo, que é o seguinte: CLT significa Consolidação das Leis do Trabalho, ok? CLT está relacionado diretamente ao ser humano, uma pessoa. São as leis do trabalho que regem é, o relacionamento entre uma empresa, né, e o ser humano. PJ significa pessoa jurídica, beleza? E por que eu decidi fazer esse vídeo? É, eu recebo várias vagas de emprego, né? Os meus alunos, a gente indica às vezes alguma vaga de emprego para os alunos e tal. E para isso, né, como a gente tem já algum contato, uma experiência no mercado, a gente está ligado ali. Os professores normalmente estão ligados em anúncios, em vagas. A gente está cadastrado nesses lugares para passar essas vagas. Como vocês sabem, eu sou um designer aposentado, mas eu ainda dou aula. Então, eu acho legal estar no meio ali, sabendo o que está acontecendo, como é que essas contratações estão rolando, como essas vagas chegam, o que elas pedem. E eu vou fazer um outro vídeo falando sobre como esses pedidos de vaga chegam e como eles estão, na maioria das vezes, equivocados, né? E eu acho que vai ser um vídeo legal, inclusive, para as empresas. Mas vamos falar hoje sobre a forma de contratação, né? Normalmente, as pessoas elas acreditam que quando você vai para um regime de PJ, você é um funcionário que só decidiu que não vai ter benefício. Eu vou explicar isso melhor, mas só para você entender. As empresas estão tratando o funcionário que se candidata a uma vaga de PJ como um funcionário que vai abrir mão dos seus direitos. Qual que é a grande diferença disso? CLT. A CLT, quando você vai lá, o cara assina a tua carteira de trabalho. O que está dizendo na carteira de trabalho? Que você, fulano, você agora passa a ser um funcionário, ou seja, você vai dedicar horas do seu dia para trabalhar para uma empresa, dentro de uma empresa, com uma empresa, mas você tem um vínculo. Você trabalha para aquela empresa. Em várias situações você consegue trabalhar para mais de uma empresa com a sua carteira assinada, isso não é um problema. Aí vai depender de várias questões da sua vida, por exemplo, se você tem horas no seu dia para isso, se um trabalho não afeta o outro de alguma forma, se você contratualmente tem essa possibilidade, né? Porque pode ter alguma cláusula lá, se você trabalha com uma coisa sigilosa, por exemplo, você não pode ter um segundo emprego porque coloca em risco as informações daquela empresa. E aí você tem direito a fundo de garantia, a férias remuneradas, você tem benefícios com o Estado que são obrigatórios. A CLT, né, que é ali, mais uma vez, a consolidação das leis do trabalho, ela te garante diversas coisas para te proteger, né, enquanto pessoa, numa situação de vulnerabilidade de trabalho, né? Ou que você fique doente, ou que você precise comprar sua casa, aí você pode ir lá no seu fundo de garantia, que é recolhido pela empresa, e você tira essa grana para poder dar uma entrada na sua casa. São várias questões. Hoje a gente tem sinceramente, umas palhaçadas aí que o governo... A gente levou muito tempo para o trabalhador ter seus direitos, e aí esse governo idiota vai lá e tipo, bagunça o coreto, entendeu? Hoje você está muito mais fragilizado do que o meu pai estava, por exemplo. E meu pai pegou essa transição, né? Ele se lascava lá, o empregador é que mandava, e aí ele conseguiu ali os direitos, esses mané vieram hoje aí zoar o barraco. Mas é o seguinte, mas pô, então trabalhar como PJ é uma bobagem. Não, cada caso é um caso. Só que eu quero que vocês entendam, principalmente se você é meu aluno, se você tem 18 anos, se vai ser teu primeiro trampo, se você está procurando a vaga e olha, puta, fala CLT é o legal. Perdão, PJ é o legal. Beleza, esse é seu direito, essa possibilidade é uma possibilidade real, isso não é ilegal, mas ele é tratado hoje de uma forma imoral, tá? Então vamos lá. O que o PJ é? Pessoa jurídica. O que significa isso? Quando uma empresa contrata outra empresa, isso pode acontecer de várias formas. Vou te dar um exemplo. O seu prédio, ele tem um CNPJ,
tá? O seu prédio é uma empresa. Quando ele contrata não uma pessoa, mas uma empresa para fazer a manutenção, né, do prédio, a limpeza do prédio, ele está contratando, uma empresa está contratando a outra, um PJ está contratando o outro. Quando o seu prédio contrata uma pessoa para fazer diretamente a pessoa, ele está contratando um funcionário. Então, o teu prédio vai lá e ele contrata CLT, ou seja, ele registra aquela pessoa na carteira de trabalho dela, e aí essa pessoa é funcionária do prédio. O prédio tem que pagar 13º, ele tem que dar férias, tem um monte de coisa, né? Um monte de encargos lá. Aqui eu não vou fazer juízo de valor se é bom ou se é ruim, beleza? Isso não importa. O que importa é, quando eu contrato a empresa que vai me fornecer esse funcionário, eu só tenho um contrato de negócio. Por exemplo, durante 12 meses a empresa X vai fazer a manutenção do meu prédio e para isso eu vou pagar um valor Y, beleza? Eu não tenho encargo, eu não tenho nada. Se eu quiser encerrar o contrato no meio, pode ter uma multa, mas isso é uma cláusula contratual. Mas, independente disso, eu posso encerrar o meu contrato no meio. Eu não preciso pagar quebra de contrato, eu não preciso pagar, se não tiver lá a cláusula. Eu não preciso pagar uma indenização, não tem aviso prévio, não tem nada disso, né? Eu não tô demitindo aquela pessoa que vem fazer a manutenção no meu prédio. Eu tô quebrando meu contrato, encerrando meu contrato com a empresa que me presta esse serviço. E para isso, essa empresa contrata um profissional em CLT, regime CLT, ok? Então é isso, a diferença é um contrato de empresa com empresa e o outro é um contrato de empresa com pessoa. Voltando para o nosso universo do design, quando você olhar uma vaga e essa vaga tiver PJ, o que significa? Você tem que ter uma empresa aberta para você ter um número de CNPJ, né? Um registro de pessoa jurídica, que é como se fosse o teu CPF, só que o CPF da tua empresa. E o contrato não por exemplo, a Young Rubicon não vai contratar o Rodinei, a Young Rubicon vai contratar a Just. É um contrato entre empresas. Isso acontece muito, por exemplo. Eu presto serviço... Hoje em dia, presto serviço de vídeo. Quando uma agência de publicidade precisa de um serviço de vídeo, ela me contrata, a gente faz um contrato para aquele serviço. Eu vou lá e faço o meu trabalho, que é captar o vídeo para aquela empresa. Esse vídeo não é do Rodinei, esse vídeo é daquela empresa, porque ele me contratou para fazer isso. Acabou o contrato, acabou. Eu não tenho mais vínculo nenhum. Se eu morrer no meio do processo, se eu quebrar minha perna, o problema é meu, não da empresa. Aí tem outras questões também, mas eu não vou entrar nessa parte burocrática. Se a empresa me coloca em risco por um motivo específico, ela tem umas obrigações, mas isso não é o caso. Eu quero simplificar para vocês entenderem. Então, quando você olhar lá um anúncio de vaga e tá lá CLT, quer dizer que o cara vai registrar a sua carteira, você vai ter mais benefícios, você vai ter suas férias, você vai ter várias opções como uma pessoa, você tem direitos como uma pessoa e deveres também. Você tem os seus deveres como funcionário também, que você tem que fazer as coisas que estão lá. Para isso, dá uma pesquisada, estuda sobre CLT e sobre PJ, mas pela internet mesmo que você vai conseguir, tem bastante informação legal. Mas qual que é a diferença? Acontece muito hoje da pessoa olhar e falar: eu sou um PJ e eu vou trabalhar das 8 às 18 na empresa com 1 hora de almoço. Isso não existe, gente. Isso não existe. Entende o seguinte: quando você é CLT, você tem que cumprir horas de trabalho para a empresa. Isso é normal, tá? Quando você é PJ, você tem que... eles vão te determinar uma demanda de trabalho e essa demanda de trabalho tem que ser cumprida dentro de um prazo, mas não dentro de horário. Você pode trabalhar de madrugada, você vai trabalhar, na teoria você vai trabalhar no teu escritório. Até existem empresas que trabalham dentro de outras empresas. Por exemplo, eu preciso de um consultor na minha empresa. Então ele vai contratar uma empresa de consultoria e o consultor vai lá para trabalhar dentro da outra empresa. Isso é normal, isso existe. Então, obviamente, você vai ter que trabalhar dentro do horário da empresa que ela está funcionando, porque senão o cara não vai estar lá, não vai adiantar nada. Mas o normal é assim, se eu estou contratando uma empresa, eu não posso determinar quantas horas e qual é o horário que aquela empresa vai fazer. Quando você faz isso, é uma caracterização de trabalho CLT. Eu estou te obrigando a trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. Se eu tenho que dispensar esse horário para você, então é CLT, não é PJ.
Não, mas o meu contrato é para isso. Então você está perdendo seus benefícios, você, tipo, o teu FGTS é você que vai ter que recolher, as obrigações ficam todas para você. Ah, mas aí e você tem que cumprir o horário como se você fosse um funcionário. Quando, na verdade, quando você é PJ, você pode trabalhar para 500 empresas ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Você é um designer gráfico. Se você é PJ, você não precisa cumprir horário, certo? Então você pode ter um contrato de PJ com 10 empresas e fazer trabalho de design gráfico para 10 empresas. Você é um freelancer, na verdade. Você não tem que bater cartão, é óbvio. Você vai ter que fazer reunião, você vai ter que fazer... É claro, você está trabalhando com a pessoa, você tem que ter uma comunicação. Agora, bater o cartão, muito entre aspas, que a gente não bate mais cartão faz muito tempo, mas, por exemplo, eu entro como PJ para trabalhar, eu tenho que estar disponível para a empresa das 8 a meio-dia e depois das 2 às 6, isso não é trabalho de pessoa, isso, isso não é trabalho de empresa PJ, isso é trabalho eu sou um funcionário daquela empresa. Quando você é PJ, isso tem que ficar claro, quando você é PJ, você não é funcionário, você é um parceiro de trabalho, você é um parceiro naquela jornada, naquele contrato, beleza? Eu fico tentando me explicar, às vezes eu fico redundante, mas me indigna isso. Porque o que a empresa que oferece o trabalho como PJ e te coloca a carga horária de trabalho, ela quer? Ela quer se isentar dos encargos. E o que ela faz? Ela teria que... vou dar um exemplo. Num trabalho onde você ganhasse R$ 7.500, ela mais ou menos pagaria de imposto, mais ou menos, tá? Ela pagaria de imposto R$ 1.500, tá? Fora os outros encargos, mas estou falando só de INSS. Ela pagaria R$ 1.500. Você ainda tem um desconto lá de R$ 800, R$ 700 da sua folha, tá? Mas aí se você colocar esses encargos todos que ela tem, que a empresa tem que pagar além do seu salário quando você é CLT, ela vira e fala assim, eu te dou 500 mango a mais, ou seja, em vez de 7.500 eu te pago 8 e você é PJ, mas você cumpre os horários. Você vai falar, puta, que legal, vou ganhar 500 pau a mais. Mó negocião, né? Não, não é mó negocião. Porque depois você não tem fundo de garantia, você não tem 13º, aquele 13º que é um salário a mais que você recebe no final do ano. Você não tem direito a férias. Aí eles colocam como se fosse uma vantagem. Não, é PJ, mas no dia do seu aniversário, cara, é day off, você não precisa trabalhar. Você é PJ, mas eu te dou 15 dias de descanso Você pode não vir 15 dias do ano. O caramba, velho. Se você é PJ, os caras vão te tirar o couro. Você vai trabalhar, você vai diluir esses 15 dias, tipo, um dia na semana, outro dia na semana, durante 12 meses. Se você tirar duas folgas durante o ano. Não é um bom negócio, no meu ponto de vista. Mas você decide. Só que decide com a informação correta, principalmente você que é mais novo. PJ é um contrato de empresa com empresa. CLT é um contrato de empresa com pessoa, ok? Então, quando você faz o contrato de empresa com empresa, a empresa não pode determinar qual é o horário que você vai trabalhar. Não pode, você não pode aceitar isso. Quando você é um contrato de pessoa com empresa, aí você vai ter que trabalhar e doar. Você está vendendo, alugando, na verdade não vendendo, alugando as suas horas, aquelas horas do seu dia para trabalhar com aquela pessoa e desenvolver coisas para aquela pessoa. Isso é o CLT, beleza. PJ, não faz isso, não aceitem isso. Tá? Isso está errado. Um monte de vaga eu vejo, e eu vou fazer uma brincadeira aí, vou fazer uns vídeos sobre vagas. Vagas que não tenham o menor cabimento, tá ligado? Eu vou falar isso para vocês aqui. Vaga de trampo que é absurda, né? E eu vou explicar por que a vaga é absurda. Mas é isso, beleza? Já me estendi pra caramba nesse vídeo aqui, não sei se vai ficar legal, mas se vocês não entenderam muito bem o que eu disse, manda mensagem aí que eu explico melhor, tá? Só que guarda, PJ é contrato de empresa com empresa, CLT é contrato de empresa com pessoa. No PJ, a empresa que te contrata não pode te obrigar a trabalhar no horário que ela quer, a não ser que sejam casos específicos. Mas no geral não tem. Se você é um editor de vídeo, se você é um designer, você não tem que cumprir horário. Isso está errado, beleza?
Está errado. Se você cumprir horário, você tem que você tem que trabalhar no regime de CLT. Se você é PJ, você está prestando serviço para aquela pessoa, você trabalha no horário que você quer. PJ é empresa. Você não é um PJ. A tua empresa é uma PJ. Beleza? Você pode ter uma empresa e a tua empresa é uma PJ. Pô, Roger, mas quem trabalha sou eu. Não interessa. O contrato não é contigo. O contrato é com a tua empresa. Você não tem benefício nenhum. Você, ser humano, não tem benefício nenhum com esse contrato. Quem tem é a tua empresa. Então pensa bem, beleza? Não façam a besteira de ser... Eles têm que mudar isso. O mercado tem que mudar, porque isso é enganar a pessoa que está começando a trampar. Você vê lá, tipo, normalmente é para fisgar quem nunca trabalhou, tá ligado? Então isso é errado. É errado. E que se dane se o mercado gosta dessa minha fala ou se não gosta. Eu quero que se dane. Isso está errado. Pensa bem. Eu não estou falando para você não aceitar o trabalho. Não é isso. O que eu estou falando é, quando você aceitar, entenda que você está abrindo mão de um monte de coisa que você não deveria abrir mão, porque foi muito difícil ter. Muito difícil. Dá uma pesquisada sobre a história dos direitos trabalhistas. Foi difícil, gente. E a galera tá zoando o barraco com isso. Beleza? Desculpa a fala mais contundente, mas essa parada de engabelar, né, quem tá começando a trabalhar, eu acho muito errado e eu fico puto real, assim. Mas é isso. Espero que tenha ajudado. Se você não entendeu, se ficou confuso pela minha emoção, aí você me pergunta, beleza? Valeu, velho.